Vamos ficar sentados. Diácono Fernando, irmãos e irmãs, aqui em nosso santuário diocesano Santo Antônio, irmãos e irmãs que através da rádio difusora e também pela internet, nas redes sociais acompanham a Santa Missa. O quarto domingo do tempo comum da liturgia nos faz um grande lembrete através da palavra de Deus que acabamos de escutar. Na primeira leitura, Moisés, conversando com o seu povo eleito, o povo de Deus, num discurso de despedida, porque ele já sentia a proximidade da sua morte, ele diz para o povo aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que Deus vai realizar. Vocês pediram um profeta, Deus oferecerá esse profeta, e esse profeta será escolhido do meio de vocês, e ele, Deus, colocará a sua palavra, as suas palavras, a sua mensagem no coração, na mente, na boca desse profeta. Queridos irmãos e queridas irmãs, é Deus quem escolhe os profetas. E os profetas não são pessoas que ficam adivinhando coisas do futuro, mas os profetas são mensageiros de Deus. Eles trazem de uma forma muito viva a palavra do Senhor, os seus ensinamentos. Eles até falam de coisas que aconteceriam mais adiante no futuro, mas eles não são adivinhos, eles apenas falam a palavra do Senhor. E o profeta verdadeiro é aquele que não desvirtua a palavra que vem do coração de Deus. Ali nasce o profetismo, e até hoje a igreja tem seus profetas, padres, bispos, papa, diáconos, fiéis, pais, mães, educadores, pessoas que têm uma responsabilidade no mundo sobre outras pessoas, são chamados também a viver como profetas. O profeta é aquele que defende a vida, é aquele que fala a verdade, é aquele que não compactua com a destruição do ser humano, mas é aquele que defende o ser humano, é aquele que traz a libertação de Deus, é aquele que ajuda, é aquele que quer que as pessoas melhorem, cresçam e se sintam abençoadas e iluminadas pela presença de Deus. Na Igreja de Jesus, nós encontramos os profetas. São todos aqueles que, agindo iluminados pelo Espírito Santo, proclamam e multiplicam os ensinamentos de Deus no coração das pessoas. No mundo existem profetas. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que vieram ao mundo, passaram por ele um tempo curto ou um longo tempo, e ali procuraram ser pessoas da justiça, do amor, da solidariedade, da fraternidade.
ajudando de coração, sem querer alguma coisa em troca, ajudando as pessoas como Deus sempre nos ajuda. Na família, existem os profetas, os pais, as mães, são profetas. Muitas vezes vocês não são compreendidos, os profetas não são compreendidos sempre, mas vocês, quando estão vendo os filhos caminhando no erro, ou caminhando para errar, e até encontrar o mal para si mesmos, se destruindo, o que vocês fazem? Vocês corrigem, vocês orientam, vocês indicam o caminho certo, vocês falam, às vezes vocês são até criticados, mas vocês querem o melhor, e quando vocês estão ensinando os filhos que possuem, vocês não ensinam coisas ruins para eles, vocês não ensinam coisas erradas. Naquelas horas dos ensinamentos de um pai e de uma mãe para os seus filhos, ali tem a ação do Espírito Santo no coração daquele pai, no coração daquela mãe, transmitindo os ensinamentos de Deus para a sua família. Nós precisamos sempre ser pessoas que têm Deus e ficar perto dele. Quando São Paulo, na segunda leitura, fala sobre o casamento e sobre a virgindade, sobre a vida dos solteiros, ele não está criticando aqueles que são casados, ele não está condenando ninguém e nem elogiando apenas uma situação na vida das pessoas, mas ele é conhecedor da vida de todos, e ele percebe que as pessoas que se casam têm tantas preocupações, o cuidado com a família, o sustento da família, as coisas que são necessárias que sejam providenciadas para que todos possam viver bem, que eles às vezes podem se distanciar da presença de Deus. E diz São Paulo naquele tempo, aqueles que não têm estes compromissos, demonstram estar mais perto de Deus. Queridos irmãos e irmãs, ele conclui dizendo assim: o meu desejo, o que existe de mais importante, é que vocês estejam sempre perto do Senhor. Então vai um recado para todos nós que estamos no mundo, aqueles que são casados, aqueles que são separados, aqueles que têm uma segunda união, aqueles que são solteiros, aqueles que são viúvos. Vivam cada dia da vida segurando nas mãos de Deus. Não se afastem dele. Busquem o caminho dele. Façam da sua vida sinais de amor, de bondade, de confiança, de segurança em Deus. Não troquem Deus por nada, mas Deus precisa ser, ontem, hoje e sempre, o centro da nossa vida. Nele está a rocha firme, que todos os dias nós devemos experimentar, a sua presença, a sua graça, a sua bondade, a sua força dentro de nós. E para finalizar, vem o trecho do Evangelho. Finalizar a homilia, claro, mas o trecho do Evangelho de uma riqueza tão grande. As pessoas viam os milagres que Jesus fazia. Eles viam que até os demônios tinham um certo respeito por ele e perguntavam: o que o Senhor quer de nós?
e as pessoas iam se tornando admiradoras, vamos assim dizer, seguidoras de Jesus. Gostavam de ouvi-lo, gostavam de segui-lo, nem se preocupavam em comer, em beber. Jesus, que às vezes se preocupava em providenciar o alimento que eles precisavam, porque já tantas horas que eles estavam ali diante dele. Mas tem uma frase no Evangelho de hoje, logo no começo, que as pessoas percebiam que Jesus falava com autoridade. Ou seja, ele não falava apenas, mas ele falava como um testemunho daquilo que ele experimentava junto de Deus Pai. As suas obras eram expressões daquilo que ele tinha de Deus, da presença de Deus dentro da sua vida. Ele era o Filho de Deus e continua sendo o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então ele não falava apenas falando, mas ele falava com a vida, aquilo que nós aprendemos a chamar de testemunho. Nós somos profetas quando damos exemplos, quando alicerçamos a nossa vida na graça de Deus e apresentamos aos irmãos que estão conosco que vale a pena seguir Deus, que Deus é a nossa força e a nossa segurança. Termino dizendo assim, meus irmãos, nós somos chamados a ser profetas no meio do mundo. Nós somos chamados hoje, pela palavra de Deus, a ter no nosso coração um lugar especialíssimo para a presença de Deus. E nós somos chamados também a dar testemunho daquilo que cremos e daquilo que experimentamos. E nunca se esqueçam, meus irmãos, que tem pessoas que têm o dom da palavra. A palavra que falam transmite coisa boa. A palavra que pronunciam tornam-se nobres as almas daqueles que escutam. As palavras boas que nós podemos pronunciar, elas nos oferecem a possibilidade de crermos, de que aumente a nossa fé. Mas nunca vamos esquecer que os nossos testemunhos de fé, os nossos exemplos, eles são como o cimento que a gente usa desde o alicerce da nossa casa. A gente tem coragem de ficar dentro daquela casa muitas décadas, porque existe um alicerce forte, pedra, ferragem, o cimento que ali é colocado, dá sustentação. As palavras iluminam e o testemunho é como o cimento, fortalece tanto a vida do que dá testemunho, como a vida daquele que escuta esse testemunho. Quando você vê uma pessoa que fala, e ela tem muitos exemplos dentro da sua vida para lhe oferecer, você percebe a gratuidade desses exemplos, você tem vontade de seguir os passos daquela pessoa, da mesma forma que as pessoas seguiam os passos de Jesus. Continuemos a celebração da Santa Missa, nós que estamos no santuário,